Lisboa recebeu 150 estudantes universitários adventistas para debaterem o tema Celebrando a Criação. Igreja de Expressão Leste celebra festa de gratidão numa das praças da cidade de Portimão. Conrado Cosi esteve em Portugal e falou sobre a forma como a Igreja Adventista Mundial tem utilizado as ferramentas de comunicação. Boa noite, este é o Jornal AT7 com as principais notícias nacionais e internacionais. No início do mês passado, a Divisão Intereuropeia realizou o seu primeiro Congresso Internacional dos Ministérios da Mulher na Alemanha sob o tema Mulheres em Ação. Mais de 700 participantes de países de todo o sul da Europa Central foram incentivados a envolverem-se em projetos de serviço no lar, na igreja e na comunidade. Foram 16 elementos que participaram da delegação portuguesa e muitas foram as experiências vividas, momentos inesquecíveis de partilha, bênção, oração e testemunho. Lisboa foi a cidade escolhida para receber os cerca de 150 universitários adventistas vindos de vários países da Europa. No auditório da Universidade de Medicina Dentária, a delegação portuguesa saudou os demais participantes, tendo o programa oferecido um aporte muito interessante em torno do tema Celebrando a Criação. Amicus significa Associação Internacional de Jovens Adventistas e está diretamente relacionada com instituições de ensino superior pertencentes à Igreja, mas também com outras instituições não adventistas nas quais a maioria dos jovens adventistas estuda. Portugal foi o país anfitrião deste importante evento internacional. We run the Amicus Congresses every 3 years. And since we cover many countries in Europe, we visit different countries. The last time, 3 years ago, we were in Paris, in France, and we decided to come to Portugal also because we have a very good cooperation with the education department here and with the youth ministries department, because we run the Congress in cooperation with each other, and of course because Lisbon is a very attractive city. Em Portugal, não é? Este congresso assemelha-se efetivamente aos encontros regionais e nacionais que temos promovido cada ano, mas com o privilégio de aqui recebermos jovens adventistas universitários de outros países também. O programa trouxe um aporte muito grande em conhecimento nas várias temáticas em torno do tema Celebrando a Criação. Hoje, os jovens adventistas são desafiados em relação à sua cosmovisão, não recebendo nas universidades onde estudam uma visão alternativa do modo como o mundo veio à existência. We have chosen this topic in a special way because in Europe we do not have colleges or universities that offer science programs. I mean, our church does not have colleges or universities which would offer science programs. And one of the areas in which our students who go to non-Adventist secular universities they are challenged in their view about evolution, creation issues, and that's why we wanted to support them by offering a different view on the same evidence. Com um elenco de 7 oradores e uma larga experiência no ensino universitário, todos os participantes puderam usufruir de plenários e de workshops por forma a reforçarem os seus conhecimentos a respeito do que a Bíblia transmite sobre a criação de Deus. O objetivo principal deste evento era despertar nos jovens universitários maior interesse em conhecer mais sobre o Deus Criador. E isso foi alcançado. Because we are absolutely convinced that faith is not something that contradicts science or intelligent thinking. So this Congress is designed to respond to questions that are connected to faith and the Bible in a sophisticated way, so that students can also find support for their own faith and see that their Adventist belief makes sense. No final deste evento internacional, todos os participantes levaram para casa a certeza de que a Bíblia continuará a dar a única solução correta e inequívoca quanto ao tema da criação do mundo. Vieram de várias partes da Europa para celebrarem a criação de Deus e no Amicus puderam descobrir que Deus é, sem dúvida, o Criador de todo o universo e que todos nós dependemos dele.
Realizou-se no mês de setembro, no pavilhão multiusos de Guimarães, uma Expo Saúde organizada pela Igreja Adventista local. Nesta atividade participaram 71 voluntários provenientes das igrejas mais próximas de Guimarães e pelos ateliês passaram 67 pessoas que se interessaram por saber quais os 8 remédios para uma boa saúde. Como resultado imediato desta iniciativa, a Igreja local obteve várias inscrições para os seminários a ter lugar proximamente, sendo que o Ateliê da Confiança em Deus proporcionou 7 inscrições de interessados no estudo bíblico. Pelo segundo ano consecutivo, os membros da Igreja de Expressão Leste, no Algarve, celebraram a Festa da Gratidão na Praça da República, em Portimão. Esta festa lembrou a festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel levava os frutos da terra perante Deus. Nos países da Europa de Leste, a festa de gratidão acontece anualmente no outono, quando se faz a recolha de tudo o que nasce da terra. Se fizermos um paralelismo em relação às festas judaicas, a última festa do ano era a festa dos tabernáculos ou festa da colheita e era, portanto, um momento de agradecer a Deus por tudo aquilo que tinham recebido ao longo do ano. Em Portimão, a comunidade leste relembrou este tempo, não querendo, contudo, realizar esta festa de gratidão dentro de portas para a própria comunidade, mas quis mostrar à cidade a razão de sermos gratos a Deus. Este objetivo tem, podemos dizer, duas razões. Primeiro é para nós, para os membros da igreja, e o segundo para os de fora da igreja, porque o propósito é falar que Deus virá logo. Na festa da colheita em Portimão, houve música de inspiração cristã, bem como a apresentação de temas sobre fé, religião e saúde, sendo que o palco estava decorado com muitas frutas e legumes a condizer. As frutas são as coisas pelo qual nós queremos agradecer a Deus. E nós, como homens, como ser humano, somos também as frutas do Cristo. E por isso que nós hoje agradecemos pelas bênçãos que recebemos durante todo o ano. E isto sempre tem a ver, ou tem uma paralela com a colheita de Deus. Mas esta festa também mostrou a obra de solidariedade que tem vindo a desenvolver-se nas igrejas de Portimão. A ADRA encarregou-se de entregar alimentos para algumas famílias carenciadas que estiveram presentes. Neste momento é o benefício de 16 famílias que ao longo do ano têm sido beneficiadas com o banco alimentar dos alimentos secos e agora ultimamente bastante com os alimentos frescos. Este evento vai beneficiar mais porque é uma coisa que não é muito comum, que é os legumes e as frutas em quantidade, e as famílias vão ser beneficiadas por este evento do dia de hoje. E na hora de participar, todos se envolveram e todos aprenderam com as culturas representadas nesta festa de gratidão. Trabalham em parceria, é gosto também nós aprendermos esta tradição, não só a tradição do leste, mas dos tempos antigos, o agradecimento das frutas, pelos legumes e tudo o que foi nos oferecido durante este ano. Para a região eclesiástica, esta foi também uma oportunidade para juntar igrejas e, assim, testemunhar a mensagem bíblica. Essa atividade é uma grande oportunidade, penso eu, para promover a integração dos membros das diversas igrejas que temos aqui. Independente de ser uma igreja de expressão com algumas atividades peculiares da região e da cultura do leste, acho que temos algo em comum, que é o amor de Cristo e de alguma forma também poder estar envolvido com a população numa atividade exterior. Em termos de região, penso que é uma ótima oportunidade para apoiar, principalmente como diretor, e principalmente também para motivar os membros a, não só nessas, mas em outras atividades, estarem juntos e envolvidos nesse tipo de ação. No final da festa, todos puderam degustar algumas frutas e, em especial, um grande cacho de uvas que estava exposto no palco.
Num tempo em que as pessoas estão tão descontentes com tudo à sua volta, olhar ao redor e ainda podermos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele nos cerca é simplesmente gratificante. O pastor Sergei Livtochenko desapareceu depois de ter sido raptado por homens armados durante o serviço de Santa Ceia numa igreja situada no leste da Ucrânia, território controlado pelos movimentos separatistas. Estes homens, não identificados, ordenaram ao pastor que fechasse a igreja, obrigando-o a entrar num carro, dirigindo-se numa direção desconhecida. John Grass, diretor da Liberdade Religiosa e de Assuntos Públicos da Conferência Geral, exprimiu uma profunda preocupação e disse que não compreendia as razões que poderiam levar alguém a tomar o pastor Sergei como alvo, já que a igreja é reconhecida oficialmente na Rússia e na Ucrânia. Durante 3 dias, os associados e todos os membros da Igreja em Portugal puderam assistir, pela TV Adventista, a 6ª Convenção ASI Portugal, que contou com várias palestras apresentadas por vários convidados, sendo que o principal destaque foi a presença de Ty Gibson, pregador internacional e conferencista. O tema era Amor em Ação. Durante 2 dias e 2 noites foi disso que se tratou na 6ª Convenção da ASI Portugal, que decorreu em Lisboa. Desde quinta-feira à noite, na Igreja Central, até ao fim da tarde de sábado, no auditório da Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, o amor ativo esteve presente nas palavras e nos gestos. Ty Gibson, pregador internacional e conferencista principal, concluiu o seu ciclo de 4 sermões mostrando que Jesus é a fonte do amor em ação. Foram convidados ainda Revelino Montenegro, cientista e empresário, o médico Viriato Ferreira e o teólogo Juan Surroca, todos eles responsáveis por vários seminários ao longo de toda a convenção. Um dos momentos altos aconteceu sábado de manhã com a apresentação de 7 novos projetos missionários financiados pela coleta recolhida. Foram também apresentados os testemunhos daqueles projetos que estão em curso, tendo sido emocionante conhecer as histórias empolgantes da Rádio RCS, dos Jovens por Jesus ou mesmo dos resultados obtidos nas prisões e hospitais com a Bíblia para mim, onde já foram oferecidas cerca de 70.000 Bíblias. Nesta 6ª Convenção da ASI Portugal, foi também o momento dos associados elegerem o novo presidente e a nova equipa de vogais. Desta vez, a escolha recaiu no jovem empresário Carlos Antunes, substituindo assim João Miguel Domingues na presidência. Por tudo isto, durante 3 dias inspiradores, onde não faltou a música que elevou os espíritos para o alto, a ASI Portugal deu graças ao bom Pai que até aqui tem abençoado este ministério simplesmente gratificante. Corrado Cosi, departamental de comunicação da nossa divisão intereuropeia, esteve em Portugal, colaborando com a organização do Amicus e aproveitou para conhecer os estúdios do jornal AD7 e responder a 3 perguntas sobre a forma como a Igreja Adventista Mundial tem utilizado as ferramentas de comunicação para levar a mensagem a todo o mundo. Comigo tenho o Corrado Cosi, departamental da área de comunicação na nossa divisão intereuropeia. Ele está connosco em Portugal, integrado como um dos colaboradores que participou no programa Amicus, no Congresso Internacional de Jovens Universitários, que se realizou este ano precisamente aqui em Portugal. Corrado Cosi, muito obrigado por estar connosco aqui nos estúdios do Jornal AD7 e podermos assim conversar um pouco sobre a comunicação. Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer é como é que a Igreja Adventista a nível mundial tem utilizado os meios de comunicação para transmitir a mensagem em todo o mundo? Fin dalla sua nascita la Chiesa Adventista ha sempre avuto questa impostazione di trasmettere il messaggio utilizzando naturalmente i mezzi di comunicazione che aveva a disposizione e dalla sua nascita non aveva altro che la parola. Certo, bisogna dire che i pionieri hanno cercato di investire molto del loro tempo, anche dei loro averi, per poter riuscire a trasmettere il messaggio nel miglior modo possibile ed è già all'inizio della nostra Chiesa che abbiamo la trasmissione del messaggio con la pagina stampata.
è chiaro, siamo ancora con elementi rudimentali, però la cosa più importante, il principio fondamentale, è che la Chiesa è il veicolo della parola di Dio e quindi in qualche modo la parola stessa, cioè la persona, no? Il vocabolo espresso dalla parola, dalla persona stessa, già in qualche modo può, come dire, proteggere un po' l'integrità del messaggio. Però l'avvento dei nuovi sistemi di comunicazione premeva e quindi siamo già, diciamo, all'inizio del secolo passato, all'inizio del 1900, dove già cominciamo ad avere nuovi sistemi, il nuovo sistema per eccellenza, il primo che ci ha permesso di trasmettere in maniera non naturale il messaggio è stata la radio, sicuramente la radio. Siamo intorno al 1923 quando la Chiesa Avventista ha fatto nascere il primo programma in una delle cittadine del Michigan, in una scuola, l'Emmanuel Missionary College. Dopo la radio chiaramente è entrata in ballo la televisione, e la televisione che siamo ormai ad molti anni dopo, che è stata un pochino, diciamo, in dubbio, perché la televisione è veicolo per trasmettere naturalmente cose buone, ma anche cose, diciamo, ai limiti della decenza. Insomma, ha fatto dibattere non poco la Chiesa Avventista per trasmettere il messaggio attraverso le onde televisive. E questo però è avvenuto, delle organizzazioni interne alla Chiesa, un po' private, un po' ufficiali, hanno cominciato in maniera rudimentale a trasmettere attraverso la televisione. Siamo però intorno al nostro decennio 2000-2003 che si è stabilito il concetto proprio di trasmissione televisiva ufficiale, no, della Chiesa, che viene chiamata Hope Channel. Hope Channel, il canale della speranza, ora è praticamente un canale televisivo che trasmette il messaggio, naturalmente, che comunica il messaggio avventista in tutto il mondo. Non sono tutti i paesi del mondo che hanno uno studio per trasmettere attraverso Hope Channel questo messaggio, però la maggior parte di loro sì, sicuramente. Naturalmente il mondo non si ferma, è sempre in evoluzione, e alla radio, la parola stampata, alla radio, alla televisione si è aggiunta naturalmente anche internet, cioè questo canale di trasmissione virtuale che abbraccia in maniera molto, come dire, molto semplice, molto a buon mercato, una vastità enorme di pubblico e di udienze. Quindi una cosa molto interessante è che attraverso proprio questi strumenti così alla portata di tutti, uno smartphone, un tablet alla portata di tutti, la Chiesa non si è fermata semplicemente a guardare quello che ha fatto nel passato, che continua ancora a fare, esistono ancora pagina stampata, radio, eccetera, eccetera, ma ha cercato di sfruttare questa situazione e stiamo elaborando in vari paesi del mondo l'uso proprio di applications che permettono alle persone di studiare la Bibbia in maniera anche abbastanza interattiva, intelligente, smartphone, anche la comunicazione deve essere intelligente. Quindi la Chiesa si è data da fare per poter sfruttare al massimo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Olhando para os países que fazem parte da nossa divisão intereuropeia, como é que tem sido desenvolvido a comunicação e quais os resultados que vão sendo obtidos aqui na Europa? Molto, molto interessante questa domanda, perché in effetti quando parliamo di Chiesa Avventista a volte ci appoggiamo un po' ai nostri fratelli americani, mentre invece qui in Europa l'avventismo, che diciamo ha già il suo secolo abbondante, ha tenuto conto proprio di trasmettere il messaggio attraverso tutti gli strumenti possibili a disposizione. Però non tutti i paesi hanno i mezzi, le risorse umane, le risorse materiali per poter raggiungere gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ma quei paesi che però ce l'hanno fatta, per tanti motivi, i risultati possiamo dire che sono abbastanza interessanti. Diciamo, chi fa la parte del leone è la radio. La radio è presente in quasi tutti i paesi d'Europa, della nostra organizzazione che abbraccia un po' tutto il sud Europa, il centro Europa e anche l'est dell'Europa.
e abbiamo dei dati come per esempio la radio in Spagna ha più di 80.000 podcast al giorno, la radio in Francia ha più di 90.000 podcast al giorno, che non sono soltanto francesi della Francia, ma sono tutti coloro che sanno il francese, quindi lo spagnolo, sono tutti coloro che sanno lo spagnolo. In Germania abbiamo circa 10.000, 11.000 podcast al giorno, questo vuol dire che ci sono quelli che scaricano il programma, ma quelli che non lo scaricano naturalmente fanno elevare il numero di uditori dei programmi radio. Potrei aggiungere ancora altri, abbiamo ancora anche i programmi in italiano, 42.000, abbiamo anche programmi in arabo e insomma le cose funzionano molto bene. Per la televisione quasi tutti i paesi si stanno adeguando per avere un Op Channel, infatti si chiamerà Op Channel Germany, Op Channel Spagna, Op Channel Italia, dove per alcuni di questi soltanto la Germania e la Romania hanno a disposizione una trasmissione via satellite, le altre hanno piuttosto l'aiuto della piattaforma di internet, quindi Op Channel via internet. Com os meios de comunicação que temos e com os resultados que vamos obtendo, eu diria que talvez é cada vez mais difícil nós fugirmos à responsabilidade que Deus nos deu de transmitir o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Assolutamente. Cioè, oggi nessuno di noi può dire ma non sono capace, non posso, non ho i mezzi. C'è un fenomeno che sta andando avanti che è straordinario. Attraverso il telefonino, lo smartphone, le persone scambiano piccoli messaggi spirituali, versetti biblici, utilizzando naturalmente anche i social network che conosciamo molto bene, tra Facebook, Twitter, Google Plus e altre cose. No? C'è la trasmissione di un messaggio veloce, diretto, comune per tutti. Cioè tutti abbiamo questa possibilità di poter dire, ecco, credo in Dio, trasmetto quello che io sento, so che sta per ritornare, lo voglio dire anche a te. E sarebbe difficile, insomma, oggi poter dire non ho i mezzi ci sono, sfruttiamoli. Conrado Cozzi, muito obrigado por ter estado connosco aqui em Portugal, nos estúdios do Jornal AT7. Desejamos para si, para a sua família, para o seu ministério, as melhores bênçãos do céu e que Deus possa continuar consigo neste Ministério da Comunicação. Obrigado! Começa hoje, em Bracknell, no Reino Unido, o Worship Congress, que contará com mais de 200 participantes que procurarão aprofundar questões relacionadas com o louvor, a liturgia e a adoração a Deus. Portugal faz-se representar pelos pastores José Lagoa e Jorge Duarte, sendo que no próximo mês ficaremos a conhecer mais sobre este encontro de música e liturgia. Nas igrejas do Porto e Lisboa Central estão a decorrer 2 campanhas de evangelização em simultâneo, integradas no projeto global das grandes cidades. Júlio Carlos e Dário Santos, respectivamente, são os oradores do tema Chegou o Tempo. Estas são campanhas integradas no projeto mundial para as grandes cidades. Ainda durante este mês, realiza-se o encontro dos 60+, desta vez em Cantanhede, com a participação especial do casal pastoral Ezequiel e Natividade Quintino. No mês de novembro, os principais destaques vão para Semana de Oração e Sacrifício, Conselho de Fim de Ano da UPASD, Encontro de Músicos, Convenção Pastoral e Congresso de Consciência e Liberdade. Só falta mesmo dizer-lhe que as notícias que fizeram parte deste Jornal AT7 estão sempre disponíveis no sítio da tvadventista.pt. Nada mais por hoje. Desejo-lhe um bom sábado. Voltamos a ver-nos em novembro. Até lá.